Você já parou para pensar no que realmente significa ser livre? Porque existe uma história que desafia tudo aquilo que você acredita sobre liberdade, e essa história começa com um homem que nasceu acorrentado. Seu nome era Epicteto, e ele foi escravo por quase toda a sua vida. Mas aqui está a contradição que vai fazer você repensar tudo: esse homem escravizado era mais livre do que seu próprio dono. E não é poesia, não é filosofia abstrata. É a verdade mais concreta e perturbadora sobre o que liberdade realmente é. Meu nome é e você está aqui porque você sente que há algo errado com a forma como você entende a liberdade. Talvez você tenha tudo que uma sociedade moderna diz que você precisa ter: dinheiro, status, segurança material. E ainda assim, você se sente preso. Preso em rotinas, preso em expectativas, preso em medos. E se eu disser que o problema não é sua vida exterior, mas como você está respondendo a ela? E se a verdade for que a escravidão real acontece dentro da sua mente, não fora dela? Epicteto nasceu em Hierápolis, na Frígia, por volta do ano 50 depois de Cristo. Ele não escolheu esse destino. Ninguém escolhe ser escravo. Seus pais provavelmente foram escravizados ou vendidos, e ele nasceu como propriedade de alguém. Na época romana, ser escravo não era apenas trabalhar para alguém. Era ser considerado uma coisa, um objeto, uma ferramenta viva. Você não tinha direito sobre seu corpo. Seu senhor podia fazer qualquer coisa com você. Você não tinha direito sobre seu tempo, suas posses, sua família. Nada era seu. Tudo era dele. Mas então algo extraordinário aconteceu. Epicteto foi vendido para um homem chamado Epafrodito, que era secretário do próprio imperador Nero. E durante esse período de servidão sob esse homem poderoso, algo dentro de Epicteto despertou. Ele começou a estudar filosofia. Pode parecer estranho que um escravo tivesse acesso à educação, mas isso acontecia. Alguns mestres ofereciam conhecimento até mesmo para escravizados, porque a filosofia, especialmente o estoicismo, tinha uma mensagem revolucionária: a verdade não tem preço, e a sabedoria está ao alcance de todos. Epicteto começou a estudar com Musonius Rufus, um dos grandes mestres estoicos da época. E foi estudando essa filosofia que Epicteto teve uma realização que mudaria sua vida para sempre. Ele começou a entender que a verdade sobre liberdade não era aquilo que ele pensava. A verdade era que existem apenas duas categorias de coisas: aquelas que estão sob nosso controle e aquelas que não estão. Pense comigo por um momento. O que está realmente sob seu controle na vida? Sua opinião está sob seu controle. Sua vontade está sob seu controle. Seu julgamento, seus desejos, suas aversões, suas intenções, suas ações e suas reações. Tudo isso é seu. Ninguém pode tirar isso de você, porque vive dentro de sua mente. Agora, o que não está sob seu controle? Seu corpo está sob seu controle apenas parcialmente. A saúde está fora do seu controle. A riqueza está fora do seu controle. A reputação está fora do seu controle. Outras pessoas, seus julgamentos sobre você, o que pensam de você. A morte está fora do seu controle. O futuro está fora do seu controle. Epicteto compreendeu que a escravidão verdadeira é acreditar que as coisas fora do seu controle podem determinar sua felicidade. E essa é exatamente a armadilha em que o mundo moderno caiu. Você trabalha para ter dinheiro, pensando que dinheiro vai lhe dar liberdade. Você trabalha para ter status, pensando que outras pessoas vão lhe respeitar e isso vai lhe dar felicidade. Você trabalha para ter segurança, pensando que se proteger de todo risco vai lhe dar paz. Mas Epicteto entendia que isso é uma ilusão. Por que você está preso em uma corrente feita de desejos sobre coisas que você não controla? Essa verdade se cristalizou para Epicteto em um momento específico da sua vida. Há uma história que é contada sobre ele, e essa história mudou minha perspectiva sobre sofrimento e liberdade para sempre. Um dia, seu dono Epafrodito torcia sua perna enquanto Epicteto estava deitado. E conforme o homem torcia sua perna mais e mais forte, causando dor extrema, Epicteto permanecia calmo. E então ele disse algo que ecoou através dos séculos: se você continuar fazendo isso, minha perna vai quebrar. E o dono continuou. A perna quebrou. E Epicteto,
com sua perna quebrada, disse apenas, eu avisei que ia quebrar. E sorriu. Você consegue imaginar isso? Você consegue conceber uma pessoa que pode ter sua perna quebrada e ainda assim manter sua paz interior? Porque Epicteto tinha compreendido algo que seu dono nunca compreenderia. O dono acreditava que controlava Epicteto através de seu corpo. Mas Epicteto sabia que ninguém controla suas escolhas, suas opiniões, sua vontade. Seu corpo podia estar quebrado, mas sua mente estava livre. Essa história não é sobre estoicismo sendo uma filosofia para suportar sofrimento. Não se trata de ser impassível ou insensível. Epicteto sentia dor. Mas ele tinha compreendido um segredo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir: sofrer não é ruim. O que é ruim é sofrer e ainda acreditar que a vida deveria ser diferente do que é. O que é ruim é sofrer e responsabilizar outras pessoas por isso. O que é ruim é sofrer e perder sua dignidade no processo. Vamos pensar sobre sua vida agora. Quantas correntes você está carregando que você acredita que não tem escolha em relação a elas? Você diz que não pode deixar seu trabalho porque precisa do dinheiro. Verdade, você precisa de dinheiro. Mas você realmente não tem escolha? Você escolheu ter um padrão de vida que exige esse dinheiro. Você escolheu ter medos sobre o futuro que exigem segurança financeira. Essas são escolhas suas. E se você não gostasse delas, poderia fazer escolhas diferentes, ainda que fossem difíceis. Você diz que não pode sair de um relacionamento porque seria muito difícil, porque você se importa com a outra pessoa, porque as pessoas vão julgar você. Verdade, seria difícil. Mas você tem a escolha. Não gostamos de aceitar isso porque a escolha vem com responsabilidade. Se você não sair, é porque você escolheu ficar. E essa escolha é sua. O que não é sua escolha é como os outros vão responder a isso. Mas você está permitindo que a possibilidade de julgamento dos outros controle suas decisões. Epicteto compreendeu que liberdade não é sobre ter dinheiro, poder, saúde ou até mesmo a ausência de cadeias físicas. Liberdade é sobre ter controle sobre suas escolhas e intenções, e estar em paz com as consequências daquelas escolhas. Uma pessoa pode ser pobre e estar completamente livre, porque não está acorrentada pelo desejo de riqueza. Uma pessoa pode estar doente e estar completamente livre, porque não está desesperada pela saúde. Uma pessoa pode estar sozinha e estar completamente livre, porque não está desesperada pela companhia de outros. Mas uma pessoa que é rica e está constantemente com medo de perder sua riqueza está em cadeias contínuas. Uma pessoa que é poderosa e está constantemente preocupada com manter seu poder está escravizada. Uma pessoa que é saudável mas vive com medo de ficar doente já está sofrendo a doença mentalmente. E uma pessoa que é admirada por muitos mas cujas decisões são controladas pelo desejo de admiração é a escravizada mais profunda de todas. Epicteto levou essa compreensão para um nível ainda mais profundo. Ele entendia que a chave para a liberdade não é simplesmente compreender que algumas coisas estão fora de seu controle. É realmente aceitar isso no fundo da sua alma. É deixar de lutar contra a realidade. É deixar de dizer que a vida deveria ser diferente. Porque todas as vezes que você diz que a vida deveria ser diferente, você está dizendo que você deveria estar em uma posição diferente da que está. E enquanto você acredita isso, você está sofrendo. Você sabe quando você verdadeiramente aceita algo? É quando você para de reclamar sobre isso. Não porque você foi treinado para ser estoico e impassível, mas porque você realmente compreendeu que reclamar não muda nada. Reclamar apenas mantém você preso mentalmente na realidade que você quer negar. Eu entendi isso quando perdi tudo. Não era uma perda no sentido literal que Epicteto experimentou, mas era uma perda profunda mesmo assim. Tudo aquilo que eu pensava que definia meu valor e minha segurança desapareceu. E nos primeiros dias, eu estava devastado. Meu primeiro instinto foi lutar contra a realidade. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Eu queria ter feito escolhas diferentes. Eu queria que outras pessoas tivessem agido de forma diferente. E a dor dessa resistência era muito maior do que a dor de qualquer coisa que havia acontecido realmente. Mas então, em algum momento, algo em mim clicou.
eu compreendi que essa realidade era real. Ela tinha acontecido. Nenhuma quantidade de lamento, raiva ou frustração ia mudar isso. A única escolha que eu tinha era como eu ia responder a isso agora. E quando eu aceitei isso, quando eu realmente aceitei, algo extraordinário aconteceu. A dor ainda estava lá, mas não era acompanhada pelo sofrimento que vinha da resistência. Era como se eu tivesse tirado uma corrente que eu nem sabia que estava carregando. Epicteto nunca deixou de ser tecnicamente um escravo. Mas depois que ele compreendeu essa verdade, sua vida mudou completamente. Ele não sofria mais pelo status de escravo, porque ele tinha compreendido que seu status não determinava sua dignidade ou liberdade. Eventualmente, ele foi libertado legalmente, provavelmente pela morte de seu dono. Mas a liberdade legal não era o ponto principal. O ponto era que ele já era livre muito antes disso. Epicteto se tornou um dos filósofos mais respeitados de sua época. Pessoas vinham de longe para estudar com ele. E o que é incrível é que ele continuava ensinando a mesma verdade: você não é escravizado por circunstâncias externas, você é escravizado por seu desejo de controlar coisas que estão fora do seu controle. A pergunta que ele deixa para você, para mim, para todos nós é essa: em que aspectos da sua vida você está tentando controlar coisas que não consegue controlar? Onde você está sofrendo não porque a realidade é ruim, mas porque está negando a realidade que existe? Talvez você esteja tentando controlar como as pessoas pensam sobre você. Talvez você esteja tentando controlar se vai ter sucesso. Talvez você esteja tentando controlar o futuro ou tenha medo de coisas que podem nunca acontecer. Talvez você esteja tentando controlar o passado, revivendo erros que já foram cometidos. Epicteto dizia algo muito simples sobre isso. Ele dizia: foque em aquilo que está dentro de seu poder. Desenvolva sua capacidade de escolher bem. Trabalhe em sua sabedoria, sua coragem, sua temperança, sua justiça. Essas são as únicas coisas que realmente importam, e essas são as únicas coisas que estão totalmente sob seu controle. Seu corpo vai envelhecer. Você não controla isso. Mas como você responde ao envelhecimento, se com medo ou com graça, é sua escolha. Você pode perder dinheiro. Você não controla o mercado. Mas como você responde à perda, se com desespero ou com criatividade, é sua escolha. Pessoas podem julgá-lo. Você não controla o que elas pensam. Mas como você responde ao julgamento, se com defesa ou com paz de espírito, é sua escolha. E aqui está a verdade revolucionária que muda tudo: quando você para de investir sua energia em controlar coisas que você não controla, você fica com uma quantidade incrível de energia para dedicar às coisas que você realmente controla. Você se torna mais eficiente, mais criativo, mais resiliente. Porque você não está mais lutando contra a realidade. Você está trabalhando com a realidade. Essa é a liberdade que Epicteto tinha. E essa é a liberdade que está disponível para você agora, neste momento. Você não precisa mudar suas circunstâncias externas. Você precisa mudar sua relação com elas. Você precisa fazer uma escolha clara: vou gastar minha vida lutando contra coisas que não posso controlar, ou vou gastar minha vida desenvolvendo meu caráter, minhas escolhas, minha vontade? Epicteto escolheu a segunda opção apesar de estar em correntes. Você pode escolher a mesma coisa mesmo que esteja livre. Porque verdadeira liberdade não vem de fora. Ela vem de dentro. Ela vem da sua capacidade de aceitar a realidade como ela é, tomar decisões alinhadas com seus valores, e estar em paz com as consequências.